Orando com o Santo do Dia, dia 18 de novembro, celebramos hoje a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo fora dos muros. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano 314 e 335. E a Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre 384 e 399. E celebramos hoje, portanto, a dedicação destas duas basílicas pontifícias. A dedicação da Basílica foi feita pelo Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, como dissemos, governou a igreja entre 314 e 335, então é bem mais antiga. E a Basílica de São Paulo, Papa Cirício, entre 384 e 389. Basílica de São Pedro. Na cripta da Basílica de São Pedro, em Roma, a maior do mundo, descansam os restos mortais do primeiro vigário de Cristo, São Pedro Apóstolo. No ano 323, o imperador Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro a pedido de sua mãe Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro. Durante o pontificado de Júlio II, a antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra em memória do príncipe dos apóstolos, desenhada por Bramante em forma de uma cruz grega que correspondia aos ideais da Renascença. Em 1506, a pedido do Papa Paulo III, o gênio imortal de Michelangelo construiu a famosa cúpula entre 1546 e 1564, mas não conseguiu completá-la antes da sua morte em 1564. Carlos Maderno construiu a fachada e terminou a nave a pedido do Papa Paulo V entre 1606 e 1614. Enfim, Bernini levantou o grande baldaquino do altar-mor em 1623, continuou a decoração interior e desenhou as colunas da Praça de São Pedro. No dia 18 de novembro de 1626, o Papa Urbano VIII consagrou a basílica dedicada ao apóstolo São Pedro. A Basílica de São Pedro, a maior de todas as igrejas católicas do mundo, construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro, ocupa uma área de 23 mil metros quadrados e comporta mais de 60 mil pessoas. A Basílica de São Paulo. O Papa Pio IX quis que a dedicação da Basílica de São Paulo fosse no mesmo dia da Basílica de São Pedro, em 18 de novembro. Daí serem as duas no mesmo dia. São Paulo foi enterrado provavelmente no lugar do seu suplício, em um cemitério comum dos cristãos, sobre o qual foi construída a Basílica de São Paulo, fora dos muros. E é a Basílica de São Paulo é a segunda maior de Roma. Então, nesse sentido, que é uma basílica muito importante, porque ela é uma das basílicas papais, digamos assim. Ao longo dos séculos, houve um grande movimento de peregrinações à sepultura de São Paulo. E a partir do século XIII, data do primeiro ano santo,
a Basílica de São Paulo fora dos muros, por se encontrar fora da porta da cidade eterna, fez parte do itinerário do ano jubilar para se obter indulgências plenárias e contava também uma porta santa. Uma enorme estátua do evangelista Paulo troneja na entrada da Basílica, de 131,66 metros de comprimento, 65 de largura e 29,70 de altura. Trata-se de uma construção imponente, a segunda em grandeza das 4 basílicas papais. A primeira é a de São Pedro, a segunda de São Paulo e a seguir as outras 2, Santa Maria Maior e São João de Latrão, sede da Diocese de Roma. A atual Basílica de São Paulo fora dos muros é uma reconstrução do século XVIII, da antiga Basílica de Constantino, pois um incêndio quase que destruiu a Basílica, que foi reconstruída. A Basílica, situada em um lugar que antes se encontrava fora dos muros da cidade de Roma, foi restaurada entre o ano 440 e 461 pelo Papa São Leão. Em 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu a Basílica Paulina, mas a sua reconstrução ficou bem mais formosa. Sob o altar-mor, uma placa de mármore indica o lugar onde o apóstolo foi sepultado, com a seguinte inscrição: Paulo, apóstolo e Marte. Então hoje celebramos, portanto, a dedicação dessas 2 basílicas. A dedicação de uma igreja, ela é muito importante, e a liturgia une estas 2 dedicações em uma só celebração, como um sinal de unidade eclesial. Então, a igreja física é local cheio de significado para o nosso encontro com Deus. Por isso mesmo, a solenidade da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo nos conduzem a essa reflexão de viver para encontrar Jesus, tendo em vista também o exemplo de vida que São Pedro e São Paulo nos deram e que continuam nos dando com o testemunho de vida e o legado que deixam para nós. Oremos. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa igreja, que deles recebeu a primeira semente do Evangelho. E concedei que por eles receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orando com o Santo do Dia é uma maneira da gente crescer na fé e também conhecer a nossa tradição, os santos da igreja. Por isso, assista esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe, te guarde, livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo.